Olá pessoal, veja que questão interessante na geometria plana. Com base no triângulo equilátero da figura, esse triângulo é equilátero, determine a razão entre os raios das duas circunferências e a razão entre as áreas dos dois círculos. Só com esse dado. A informação aqui fundamental é que esse triângulo é equilátero. Ele tem os três lados com a mesma medida. Essas duas circunferências são tangentes entre si. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Traçar a reta que passa pelos centros da circunferência. A reta que passa pelos centros. Quanto mede o ângulo de um triângulo equilátero? 180 dividido por 360. Quer dizer que esse ângulo mede 60 graus. Mas essa reta, que é a altura do triângulo, ela é mediana, não é? É bissetriz, ela divide o ângulo de 60 em 2 de 30. Quer dizer que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é 30 graus, correto? Ele mede 30 graus. Bom, mas e daí? Ele mede 30, mas eu deduzi uma relação que calcula isso aí rápido, que é a seguinte: o seno do ângulo, chamado de θ, é a diferença dos raios sobre a soma dos raios. Então preste atenção, sempre que você tiver duas circunferências tangentes entre si, tangentes externamente, e tiver passando uma reta tangente a elas, olha aqui, a reta tangente no caso é o lado do triângulo equilátero. Duas circunferências tangentes externamente, uma reta tangente a elas. Então, é o teorema, que eu chamei de teorema de Ribeiro. A reta que passa nos centros dessa circunferência forma com a tangente um ângulo tal, que eu chamei de θ, tal que o seno desse ângulo é a diferença dos raios dividido pela soma dos raios. Tá? Então, vamos chamar aqui de raio R grande, aqui de R pequeno. Ora, o ângulo aqui é 30, porque o triângulo é equilátero. Então fica seno de 30, o θ é 30, seno de 30 é quanto? É meio. Quer dizer que meio é igual a R menos R pequeno, R grande mais R pequeno. Observa que essa continha, ela vai me permitir encontrar a razão entre os raios. Não é verdade? Vamos continuar no outro papel, que aqui ficou pequenininho. Vamos multiplicar, como a gente diz, cruzado, tá bom? 2R grande menos 2R pequeno, vamos escrever isso. 2R grande menos 2R pequeno igual a quanto? 1 vezes R mais R. R mais R, né? Igual a R grande mais R pequeno. 2R grande menos 1R grande. Vai ficar R grande igual. E 1R pequeno mais 2R pequeno dá 3R. Ah, então está aqui a relação entre os raios. Ó. Qual é a razão entre eles? O raio grande é o triplo do raio pequeno. Eu posso escrever assim, ó, o raio grande dividido pelo raio pequeno é igual a 3. 3 sobre 1, né? Ou posso escrever também o quê? Que o raio pequeno sobre o raio grande é o quê? O inverso, 1/3. Beleza? Então, é o triplo. O raio grande é o triplo do raio pequeno. Não importa o tamanho daquele triângulo. Esses valores vão ser sempre constantes. Porque o ângulo lá vai ser sempre 30 graus. O ângulo do triângulo, o ângulo aqui é 60.
a metade é 30, vai ser sempre 30, não importa o tamanho do triângulo equilátero. Por quê? Porque os triângulos são semelhantes. O que quer dizer isso? Os ângulos correspondentes são congruentes. Entendeu isso? E os lados correspondentes são proporcionais. Então agora vamos, tá aqui a razão do raio pequeno. Grande para o pequeno é 3, ou do pequeno para o grande é 1/3, claro. Inverteu a fração, não é? Eu pedi agora as áreas a razão entre as áreas dos círculos. A área do círculo de raio R, que é o grande, né? Sobre a área do círculo de raio pequeno é a constante de proporcionalidade. Qual é a constante aqui, né? 3 elevada ao quadrado. Então, razão entre áreas, pessoal, a constante de proporcionalidade é elevada ao quadrado. Ou seja, o círculo maior, a área dele é 9 vezes a área do menor. Tá certo? Ó, o círculo maior, a área dele é 9 vezes a área do círculo menor. Não é bacana isso? Então veja que problema interessante. Qualquer que seja o tamanho do triângulo equilátero, as duas circunferências que você fizer inscritas nesse triângulo, a relação será sempre essa. O raio da maior será o triplo do raio da menor e a área do círculo maior será 9 vezes a área do círculo menor. Importante isso aqui, viu? Ao quadrado. Beleza? Então, um outro exemplo. Se você tem duas figuras que são semelhantes, a constante de proporcionalidade, suponhamos que seja 2. Ou seja, as medidas de uma figura é o dobro da outra. Constante de proporcionalidade 2. Então, 2 ao quadrado, 4. Isso significa que a figura maior tem área 4 vezes maior que a menor. É a constante de proporcionalidade elevado ao quadrado. Beleza? Não é interessante o problema? Eu acho muito interessante. É isso por enquanto. Boa sorte, bons estudos. Tchau, tchau.